tarde a todos. Seguimos com a mesa redonda 6, Diretrizes para a formação de professores e professoras. A mesa conta com a participação dos debatedores Nilson de Souza, Glória Ferro e Lígia Zalis. A mediação é do professor Frederico Jorge Saad. Nilson de Souza Cardoso é licenciado em Ciências Biológicas, mestre e doutor em Educação, docente da Universidade Estadual do Ceará no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas e no mestrado profissional em Ensino de Biologia em Rede Nacional. É membro do Grupo de Pesquisa Educação, Cultura Escolar e Sociedade, vice-presidente da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação e presidente da seção sindical do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior dos Docentes da Universidade Estadual do Ceará. Glória Ferro possui graduação em licenciatura plena em Pedagogia, mestrado em Educação e doutorado pela Universidade Federal do Piauí, onde é professora associada e coordenadora institucional do Plano Nacional de Formação de Professores. É membro do Núcleo de Educação, História e Ensino de Música. Tem experiência na área de educação, atuando nos temas aprendizagem e desenvolvimento humano, subjetividade, processo de ensino e de aprendizagem, interdisciplinariedade, transversalidade, educação para as relações étnico-raciais e relações de gênero. Lígia Zalis é graduada em Ciências Biológicas, bacharelado e licenciatura pelo Instituto de Biociências e possui mestrado e doutorado pelo Instituto de Química pela Universidade de São Paulo. É professora associada e orientadora permanente do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Federal de São Paulo. Frederico Jorge Saad é graduado... Frederico Jorge Saad é graduado em Educação Física pela Universidade Federal de Goiás. Possui especialização em Desportos de Quadra pela Universidade Salgado Oliveira. Possui mestrado e doutorado em Educação Física pela Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas. É professor adjunto do curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal do Mato Grosso, onde também é coordenador institucional do Programa de Residência e membro da Comissão de Pesquisa e Pós-Graduação. É coordenador adjunto do Grupo de Trabalho Temático de Políticas Públicas do Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte. Membro representante da região Centro-Oeste no FORPBID e representante do FORPBID no Fórum Nacional Popular de Educação. Antes de iniciarem suas falas, façam sua audiodescrição. Passo agora a palavra para o professor Frederico para dar seguimento à mesa. Desejamos um ótimo evento a todos. Boa tarde a todos, todas e todes. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de fazer a minha autodescrição. Eu sou um homem branco, de cabelos pretos, barba grisalha, não uso óculos, estou de camisa branca, de calça jeans e tênis preto. É isso. Então, vou passar... Nós podemos fazer primeiro a autodescrição de todos e todas, e depois partimos para a mediação. Vou passar para a professora Lígia. Boa tarde a todas, todos, todes. Sou uma mulher branca, 55 anos, tenho cabelos castanhos, olhos castanhos, uso óculos de grau, sou uma mulher obesa,
e visto hoje um blazer rosa, um lenço colorido, uma camisa preta e a calça rosa. Obrigada. Boa tarde a todas as pessoas presentes a este auditório. Eu sou uma pessoa branca, cabelos cacheados em tons mais marrons, avermelhados, corte curto, o que a gente chamaria de Chanel, talvez, há algum tempo atrás. Eu estou, de vestes preta, visto um macacão preto, um palitozinho preto e também com um lenço colorido, estatura média. É um prazer estar aqui. Boa tarde a todas, a todos, a todos. Eu sou Nilson Cardoso, eu sou também um homem branco, de estatura mediana, 1,73 m, cabelos claros, liso, uso óculos, uso barba. Estou vestido com camisa branca, com o emblema do Enalic, que é multicolorido, uma calça jeans e um tênis preto. Bom, então, nós vamos dar início à nossa mesa, que tem como título Diretrizes para a Formação de Professores e Professoras. Uma temática extremamente relevante para o momento, para o cenário atual que nós estamos vivendo, não só na política, mas na política educacional nacional. E eu gostaria de trazer aqui, antes da fala dos membros da nossa mesa, que agora há pouco eu conversava com um amigo em Brasília, e ele me falava que enquanto nós estamos aqui no Enalic debatendo formação de professores e professoras, o Congresso Nacional ataca e destrói a proposta do MEC para o ensino médio, que já não era nenhuma proposta assim tão boa, Então, o Congresso não reconhece nem a proposta, digamos assim, mexida, apresentada pelo MEC. Então, eu acho que essa mesa aqui traz uma importante contribuição, para o debate da formação docente, a partir das diretrizes, e também para poder ilustrar um pouco o momento, para nós, coordenadores institucionais, para nós que estamos envolvidos com os programas PIBID e residência pedagógica, que atuamos diretamente nas escolas. Escolas estas que vêm aí atendendo a Base Nacional Comum Curricular. Então, eu passo de imediato a fala para a professora Lígia, para que ela possa fazer as suas considerações. Obrigada, vou iniciar. Eu preciso ficar de pé como docente, não tenho o hábito de ficar sentada. Desacostumei já, felizmente, da pandemia de ficar sentada. Bom, eu vou pedir, então, para o Gérry, se você puder colocar a minha apresentação, por favor. Não consigo trocar daqui. Bom, eu vou começar, obrigada. Eu vou começar pela circular que nós recebemos em novembro de 2023, que eu achei assim... Eu já estava me organizando para vir presencialmente ao Enalic, mas depois que eu li essa carta, esse convite, reiterando a nossa presença aqui, não tinha como não estar aqui hoje. E trouxe também uma música, e vocês vão ver ao longo da minha apresentação, eu sou movida à música. Eu trouxe aqui, como Nossos Pais, cantado pela Elis Regina, do Belchior. E, então, pode passar o próximo? E essa semana, o serviço de streaming que eu utilizo trouxe as músicas que eu mais, os artistas que eu mais ouvi, as músicas que eu mais ouvi.
Então, ao longo da apresentação, devem aparecer alguns trechos dessas músicas que fazem parte desse meu ano de 2023. Aí, no próximo, vou começar agradecendo a professora Cristiane, mas em nome da professora Cristiane, agradeço a todas as pessoas que estão aqui fazendo na LIC, né? A gente tem intérpretes, a gente tem o pessoal do apoio, a gente tem a comissão que organizou com muito carinho, com muita dedicação para poder receber pessoas do país inteiro. Então, deixo em nome da professora Cristiane meus agradecimentos a todas as pessoas que estão fazendo esse encontro ser inesquecível. Agradeço a professora Marilena Rosalém, daqui a pouco eu já vou falar dos movimentos docentes, ela é a minha colega da Universidade Federal de São Paulo, começamos juntas no curso de Ciências Licenciatura, e ela idealizou esse Movimentos Docentes, que daqui a pouco, essa rede, que daqui a pouco eu já vou falar para vocês. E também agradecer os professores Nilson, professora Glória e professor Frederico, para que a gente possa fazer um bom debate. Agradecer também a cidade de Lajeado, que nos recebe, né? Apesar de todas as dificuldades, uma das cidades do país, ou talvez a cidade mais afetada pelas mudanças climáticas, estamos aqui recebidas de braços abertos nessa cidade. Agradecer também a Univates. E eu vi, logo que entrei na universidade, eu já sabia que tinha esse painel do Cobra, né? Eu falei que uma universidade que já tem esse painel, a gente já sabe que respeita a educação, já sabe que é uma universidade comprometida com o ensino. Bom, vou falar rapidamente do Movimentos Docentes, para a gente poder entrar no tema do nosso debate, né? O Movimentos Docentes ele começa em 2010, no curso de Ciências Licenciatura, campus Diadema, quando a gente começou o curso de Ciências Licenciatura. E a gente viu a necessidade de melhorar a nossa interlocução com as escolas públicas da cidade de Diadema. E aí a gente viu a necessidade de ter cursos cursos de extensão, que pudessem dialogar melhor com a cidade. Então, foi aí que a gente começou a ver a necessidade de aproximar a universidade com as escolas públicas. Mas não parou aí, porque depois, quando a gente participou do PIBID, quando a gente participou, depois, mais tarde, foi residência pedagógica da CAPES, mas a gente começou inicialmente com o PIBID, aí foi inevitável, né? Aí a gente trouxe os professores da educação básica, levando nossos licenciandos, licenciandas para as escolas, e a gente viu a importância, né, de ter essa aproximação. Eu acho que o PIBID e residência pedagógica são dois programas muito felizes, necessários, fundamentais para a formação de professoras e professores, né? E aí, nessa aproximação com as profissionais da educação, as pessoas que trabalhavam nas escolas públicas, a gente sentiu a necessidade de ter congressos, cursos que fossem gratuitos, mas que também pudesse ter um espaço para que o professor, a professora da educação básica, pudesse apresentar os seus trabalhos, tivesse também essa vivência da área acadêmica. E é daí que surge, então, os congressos, os encontros dos movimentos docentes, que acabou estabelecendo uma rede, né? Em 2020, a gente tem um encontro, que foi chamado Formação e Prática de Professores na Educação Remota. 2021, a gente tem o Congresso Movimentos Docentes, que aí já começa a ter participação de pessoas ligadas à educação, mas fora do nosso país também, onde a gente discutiu o ensino híbrido e as novas perspectivas da educação. Em 2022, o tema por uma educação transformadora. E, em 2023, o futuro da formação, comunidades e redes de colaboração. E agora a gente já está organizando o Congresso Movimentos Docentes 2024, cujo tema será Pacto pela Formação e Valorização Docente, que eu vou falar um pouquinho na minha apresentação. Então, aqui deixo para as pessoas que quiserem, é só jogar no Google Movimentos Docentes, que já aparece o link para o site, para que possam e queiram participar também. Bom, entrando especificamente no tema dessa mesa, a gente não tem como não discutir a Resolução 2, de 2015,
do Conselho Nacional de Educação foi derrubada de maneira arbitrária, de maneira articulada, pela imposição da resolução do Conselho Nacional de Educação 2/2019 e 2/1 de 2020. Então, a gente vê que foi a resolução, depois meus colegas com certeza vão falar sobre isso, a resolução 2/2015, que tinha sido discutida, que tinha sido articulada com as pessoas que são da área de educação, da área de ensino, foi derrubada por um movimento que estava, com certeza, articulado com o golpe da Dilma, que tirou a Dilma da presidência. Não tenho dúvida disso. Por quê? Porque o que era de ruim na educação do Estado de São Paulo foi lá para Brasília. Tudo de ruim foi para lá, né? E não só, na verdade, era um golpe atrás do outro. Para a gente que estava na gestão da instituição, era toda sexta-feira a gente já esperava alguma notícia no Diário Oficial, algum golpe, algum retrocesso. E é por isso que a gente tem, né, a Lei 13.415, de 2017, que traz o novo ensino médio, que, de novo, não tinha nada, né? Era um modelo já antigo, que não deu certo, e que vem à tona com esse governo que retirou a Dilma. A gente tem a resolução do Conselho Nacional de Educação 2, de 2017, e eu brinco que o pessoal que dá golpe gosta do final do ano, né? Quando a gente não está mobilizado, porque aí veio a BNCC e aí veio também a DCN de 2019. No apagar das luzes do ano, vinha um golpe. E as duas diretrizes de formação de professor, a formação inicial e a formação continuada. Então, quando a gente olha esse cenário, não tem dúvida que isso já estava articulado para subir junto com o governo Temer, né? Então, isso já estava, já sabia o que ia para lá. Era um modelo de educação que não deu certo no Estado de São Paulo, vamos espalhar para o país inteiro. E aí, uma preocupação que eu tenho, que eu trago para os colegas também, para a gente debater, que a gente ainda tem a resolução do Conselho Nacional de Educação 2/2022. E ela está muito clara, que a gente tem que implementar nos nossos currículos de licenciatura e pedagogia até o final desse ano, a 2/2019. A 2/2019 não foi revogada, apesar do que eu vou mostrar, de um comprometimento público do professor Luiz Cury, que ela ia ser rediscutida, e não foi, né? Então, a gente tem ainda a 2/2019. Até 2023, a gente teria que adequar os nossos cursos de licenciatura, a nossa pedagogia, os cursos de pedagogia. A gente não, na Universidade Federal de São Paulo, dos 11 cursos de licenciatura, nenhum se adequou a 2/2019. Estamos seguindo a 2/2015. Né? Mas com essa preocupação. Por quê? Porque se vem a comissão do MEC para avaliar no reconhecimento, na renovação de reconhecimento, a gente vai ser cobrado pela 2/2019, que é a diretriz que está vigente. Né? Aqui, né, então eu falo, enquanto vinha esse cenário de educação, derrubando o que havia sido construído, né, esse projeto de destruição da educação pública, a gente vê um cenário de aumento da pobreza, aumento da fome, né? Esses dados de 2021 mostrando que a gente tem 50,8% da população, das crianças e adolescentes com até 14 anos, vivendo com até meio salário mínimo. Vivendo aqui com até meio salário mínimo. Ou seja, um dinheiro que é insuficiente, né, para se alimentar, um alimento para uma verba insuficiente para se manter minimamente, né, nas condições de sobrevivência. E não só, né, a gente também tem a exclusão das crianças da educação básica, crianças e adolescentes da educação básica. A gente vê esses dados, esses números mostrando. Então, vejam, na verdade, esse posicionamento dessa mudança que a gente vê na educação estava muito claro o que queria. Era excluir a população vulnerável da educação, né, do seu direito à educação. E eu sempre falo que a educação básica
é fundamental para que a gente tenha os ingressantes no ensino superior, para que eles tenham a chance de mudar as suas vidas, né? A hora que a gente tem a evasão na educação básica, isso com certeza vai tirar os mais vulneráveis, aquelas pessoas para quem o curso, a graduação vai fazer diferença na sua vida, porque muitas vezes é primeira geração, é a primeira pessoa da família que chegou num curso superior e vai realmente mudar a sua vida, ela vai perder esse direito, né? Aqui, esses dados são da Unifesp, né? A gente acompanha o perfil dos graduandos e das graduandas, e, sem dúvida, a Lei 12.711 de 2012 muda o cenário. Para quem é de universidade federal, sabe o quanto essa lei foi importante para mudar o cenário, para abrir perspectiva de vidas para as pessoas mais vulneráveis. Aqui a gente tem 50% das nossas vagas ocupadas por pessoas que vêm pelas cotas, e a mudança de 2012 para 2021, diminuindo as pessoas brancas e permitindo que as pessoas pretas e pardas possam entrar na universidade, né? Mas isso também tem um impacto. Tem um impacto por quê? Porque a gente entra agora na universidade pública pessoas com baixa renda, que precisam de programas de apoio de permanência robustos, né? Programa PAP, programas de auxílio, que garantam a permanência dessa população. Então, nesse cenário de pandemia, nesse cenário que a gente estava correndo atrás de computador para as pessoas pobres poderem estudar, de internet, cesta básica, a gente precisou fazer campanha de doação de cesta básica para nossos estudantes, para poder garantir o mínimo de sobrevivência. Enquanto tudo isso acontecia, o MEC fazendo uma ação atrás da outra para tirar as pessoas mais vulneráveis da educação em todos os seus segmentos. Era esse o cenário que a gente tinha. Não só, né, a Anfop, mas também a Anfop, que aqui com certeza o professor Nilson vai falar, fizeram uma frente pela revogação das resoluções 2002-2019, 1-2020, e pela retomada da implementação da resolução 2-2015. Aqui algumas associações, entidades que também se posicionaram contra 2-2019 e a favor da volta da 2015. A gente tem um colégio de pró-reitores, de graduação, COGRAD. E nesse colégio, a gente teve à frente do COGRAD um bom tempo a professora Maria do Socorro, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e ela liderou o movimento das federais para que a gente não aderisse a 2019. Então, o nosso posicionamento, não só na Unifesp, em várias universidades federais, foi não mudar seus currículos, não adequar a 2019. E a gente teve, agora, em março desse ano, dia 1º de março, a gente teve o professor Luiz Cury, que está no Conselho, presidente do Conselho Nacional de Educação, e ele declarou, esse vídeo é público, ele esteve na nossa reunião do COGRAD, e ele falou, ele assumiu um compromisso público que a 2019 seria revisada com as pessoas que trabalham na área de educação e ensino. Aí eu vou pedir para o Jerry colocar para mim um trecho curtinho, são 2-3 minutos só, para que vocês vejam que foi um compromisso do professor Luiz Cury. E aí fica, talvez, uma pergunta bastante objetiva. O que vai se fazer das alunos de 2019 até o final do ano de 2023? E talvez essa seja a pergunta mais sensível, né? Ela vai ser reestruturada de que forma? O que para nós aqui é fático, que ela não atende aos nossos objetivos. Então, eu faria essa primeira pergunta, mas abriria, então, agora para rodadas, para que o professor Cury possa responder em bloco. Tá bom, primeiro, mas esse start que eu vou responder agora, porque ele decorreu toda a minha fala agora cedo, que eu vou com a peça.
e decorreu também a minha abertura. É óbvio, deixar isso claro, posso reforçar, sem problema, não tem nenhum esforço interessante. A 2009 vai ser alterada. Como vai ser alterada? Vai ser alterada coletivamente. E para isso, nós estamos pedindo a presença do CONGRAD nesse comitê de ordenamento da 2019. Pronto, não é simples e direto. É isso que vai acontecer durante 2022. Se isso acabar em maio, ela vai para o monólogo do ministro em maio. E aí inicia esse novo rumo. Se isso acabar em junho, vai para o monólogo do ministro em junho. Nós estamos conversando com o ministro Camilo, com a secretária Isolda, que é um especialista nesse setor todo, e no sentido de termos um conjunto conosco nessa discussão, nesse debate. Disso vai depender um desomológico do 2019, uma revisão. E quando estiver pronto, o ministro vai pedir um reexame para nós, para 2019, não vamos apresentar o resultado do nosso debate como produto do reexame, abrindo uma nova resolução. É disso que se trata. Respeito muito 2015. Aliás, só tem elogios ao autorado, com quem eu aprendi muito. Fui conselheiro com ele de 2012 a 2015, eu saí do CNE em 2015 para ocupar a presidência do INEP, mas ele continuou. Né? Participei ativamente do trabalho imenso dele de construir 2015. Aliás, ele construiu uma resolução depois de 21 anos de debate em toda a formação do jovem. Né? Então, ao Dourado, aqui eu rendo todas as minhas homenagens e capacidade. E estou dialogando com ele para trazê-lo nesse debate. Embora o Fórum Popular tenha uma visão de prevalecer 2015, eu respeito. Né? Mas vamos colocar tudo isso em debate. Eu acho que nós temos que agora organizar essa conversa, organizar o debate, verificar a BNCC como algo necessário ao país e verificar. Né, Obrigada, Jerry. Então, a gente tem esse compromisso, teve esse compromisso no dia 1º de março. Nada aconteceu de março até agora. Né? Se for ser apresentada uma nova diretriz curricular para a formação de professores e professoras, não houve, de novo, a nossa participação. Né? Continuando já para finalizar, porque eu acho que estou estourando o meu tempo já, né, professor Fred? Nós temos muitas lutas pela frente. Né? A gente tem, sem dúvida, a gente luta pela PL 3.970 de 2021, que é fundamental, como eu disse já na minha apresentação, para que a gente tenha realmente fortalecer a formação de professoras e professores para a educação básica, mas a gente também tem que lutar pela PL 2.601 de 2023, que revoga a lei do novo ensino médio. A gente tem que derrubar a resolução que institui a Base Nacional Comum Curricular. Eu sou professora de Gênero e Sexualidade num curso de licenciatura. Vocês podem imaginar o que foram esse período de discutir gênero e sexualidade, o medo dos meus estudantes, licenciandos e licenciandas, de levarem um tema nas suas escolas. Né? Por quê? Porque a BNCC tirou gênero. Hoje, na BNCC, a gente só tem gênero literário. Sexualidade nem aparece, mal aparece. Né? Então, tem sim que tirar, revogar a BNCC também, junto com a 2 de 2019 e a 1 de 2020. E a gente tem que, penso que 2024 tem que ser o ano que a gente lute pela valorização da nossa profissão. Né? Eu acho que é fundamental. Eu vou trazer aqui, a gente observa o apagão na formação de professoras e professores. A gente já vê desinteresse pela profissão e evasão também dos nossos cursos. Né? A gente ingressa com 200 ingressantes, mas se formam 10, 12, 15. A evasão é muito grande das licenciaturas. Né? E trazer, né, o que acontece, eu falo, São Paulo tem as suas bizarrices, uma delas é o que está acontecendo com esse governo que a gente tem, onde um secretário de educação, ele, sem consultar ninguém, decide que o Estado não vai aderir ao PNLD, Plano Nacional de Livro Didático. Claro que foi amplamente discutido e atacado, né, por essa decisão autoritária,
e aí ele teve que voltar atrás. Mais ainda, a gente tem um material pedagógico que é distribuído pelo Estado de São Paulo para os professores e professoras. A gente chegou ao cúmulo de ter um governo que dita o que o professor, a professora tem que dizer na sala de aula, né? Então, a gente tem que brigar muito pela valorização do nosso trabalho. Um erro, por exemplo, desse material é Dom Pedro II assinou a Lei Áurea. É isso que os nossos estudantes da educação básica estão aprendendo. Imagina o sucesso deles no Enem, né? Transmissão de doenças através de água. TDAH transmitida por água contaminada. É isso que os nossos estudantes do Estado de São Paulo estão aprendendo com esse material. Outra luta nossa com EAD. Isso não tenho dúvida. A gente tem que pôr fim na formação de professor e professor à distância. É inadmissível, é inaceitável. Curso de R$190. Não pode. Temos que fazer esse movimento de impedir, né? E, para finalizar, porque já estourei meu tempo, com certeza, 2 músicas que fazem parte, meu mantra, né? Desde 2016, 2017, A Cura, do Lulu Santos, e o grande Chico Buarque, que realmente, até questionado sobre a sua produção de música, foi questionado, né? Mas a gente vai passar e tempos melhores virão, mas com muita luta. Muito obrigada. Nós queremos agradecer à professora Lígia. Eu tinha certeza que essa mesa ia, né, ser bastante importante na questão do debate sobre as diretrizes. Trazer, né, para a nossa realidade, trazer para a realidade dos programas PIBI de residência pedagógica, né, mostrar um pouco do quão grande foi o retrocesso, né, que nós tivemos a partir de 16 e que nós temos lutado aí a duras penas para poder revogar, né, as diretrizes que tanto nos fazem mal e fazem mal à educação nacional. Então, eu passo a palavra agora para que nós possamos continuar para a professora Glória. Professora, fique à vontade. Boa noite a todas, a todes e a todos. É com grande alegria que nós que fazemos o PARFO, Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, e particularmente aqui falando em nome do nosso fórum, o Fórum Institucional de Coordenadores Institucionais do PARFO, o FOPARFO. Então, é com alegria que nós, do PARFO, recebemos esse convite para participar deste grandioso evento, que é o ENALI, que eu aproveito, então, para cumprimentar todos da organização do evento, na pessoa da professora Cristiane Rauschid, é um nome difícil, né? Que é quem está fazendo a mediação conosco, né, neste evento. Eu cumprimento os colegas de mesa, professor Nilson Cardoso, da UES, ANFOP, professora Lígia Azales, da Unifesp, professor Frederico Guirra, que faz a mediação desta mesa. Quero cumprimentar muito especialmente os colegas do PARFO, nas pessoas do professor José Carlos, da UFMA, e da professora Mônica Torres, da UNEB, e da minha colega, coordenadora de curso do PARFO da Universidade Federal do Piauí, professora Maraísa Lopes, que está à frente da coordenação do curso de Letras Libras. Enfim, um abraço a todos que estamos participando deste evento. Eu sou Glória Ferro, sou pedagoga e professora da Universidade Federal do Piauí, lotada no Departamento de Fundamentos da Educação, DEF,
do Centro de Ciências da Educação e trabalho com disciplinas da área de fundamentos psicológicos da educação. Na UFPI, estou coordenadora institucional do PAFOR desde 2010, desde a sua implantação. E, enquanto coordenadora institucional, né, encabeçamos um movimento em 2015 para criação e implantação do FOPARFO. Começamos esse movimento na Universidade Federal do Piauí, reunindo todos os coordenadores, e o fórum foi implantado, instalado em Brasília no dia 17 de agosto de 2015, ocasião na qual fui eleita a vice-presidente do FOPARFO. Na gestão atual, eu estou sendo tesoureira, que, diga-se de passagem, não trabalho porque não tem recursos, né? O FOPARFO não. Então, por isso aceitei permanecer como tesoureira. Eu estou aqui, né, por intermédio do presidente atual, né, do FOPARFO, que é o professor Mark Clark Assen de Carvalho, que por incompatibilidade de agenda, né, não pôde se fazer presente e designou, né, coube a mim, a substituí-lo nesta grandiosa tarefa, que é falar sobre diretrizes para a formação de professores e professoras. Então, eu reitero agradecimentos ao professor Marques, já o fiz, né, pessoalmente, mas reitero porque isso representa uma deferência e uma confiança, né, muito grande. Sobre o que vou falar, né, professora Lígia já deu o tom da fala, né, mas vou fazer breves considerações sobre diretrizes para a formação de professores e professoras, do meu lugar de fala, né, que é o lugar de coordenadora institucional do PAFOR, e particularmente aqui falando em nome de todos nós que fazemos o PAFOR no país e, portanto, em nome do nosso fórum, né? Então, farei breves considerações, muito mais para dizer do posicionamento do PAFOR, do FOPARFO, ante as diretrizes de formação de professores e professoras vigentes no nosso país, né? Bom, e aí, professora Lígia já fez a sua fala muito boa, introduzindo exatamente esse desmonte que está acontecendo no nosso país, porque ainda está vigente, né? E muito certamente coloca esse desmonte da educação brasileira, que ocorre exatamente aí com esse projeto também de impeachment da Dilma Rousseff, que aconteceu em 2016. Né? E aí a gente já retoma aqui, eu acho tão oportuno falar sobre isso, e a mesa anterior também trazia essa observação. Né? Como bem nos lembra Paulo Freire, como todo ato educativo, esses processos, né, esses movimentos que ocorrem na educação brasileira, e particularmente falando de formação de professores e professoras, né, professor Nilson, não ocorrem num vazio político, né, e nem axiológico. E por isso a gente tem que sempre que estar pensando sobre essas questões. Né? A quem interessa a formulação, reformulação, continuidades e os embates, por que não dizer, em torno do projeto de educação brasileira, das diretrizes de formação de professores e professoras. Né? Isso requer a compreensão desse movimento histórico, né? Haja vista que as conjunturas políticas quem definem as condições de possibilidades e disputas desses projetos. Né? E é assim que, depois de 10 anos de implantação da resolução CNE-CP número 1, de 18 de fevereiro de 2002, vai ser, que institui as diretrizes curriculares nacionais
para a formação de professores, no ensino superior, nos cursos de licenciatura de graduação plena, o Ministério da Educação, né, encaminha, né, para o Conselho Nacional exatamente a proposta de definição de novas diretrizes para a formação de professores e de professoras. E aí eu quero reiterar a fala da professora Lígia. Diga-se de passagem, uma proposta amplamente discutida, é preciso que a gente diga isso, em todo o país, por intermédio de audiências regionais e nacionais, tendo sido, portanto, aprovada depois de amplo debate em 2015, particularmente em 1º de julho de 2015. E aí, também só reforçando a fala da professora Lígia, essa resolução número 1 de 2015, como é muito conhecida, os seus princípios, né, estão muito assentados nas ideias, né, da ANFOP, assim como também nas diretrizes curriculares nacionais do curso de pedagogia, não é, professor Nilson? E aí, essa resolução de 2015, que a gente está lutando para que ela volte a vigorar, a viger no nosso país, ela se assentava, entre outros, nos seguintes compromissos. E eu quero trazê-los para depois a gente pensar os não compromissos, né, da Resolução 2 de 2019, para que a gente tenha muita clareza de por que esse movimento da volta da 1 de 2015, né? Ou pelo menos dos princípios, né, de novas diretrizes curriculares assentadas nos mesmos princípios e compromissos. Então, um dos compromissos da Resolução 2 de 2015 é exatamente a base comum nacional, como um conjunto de princípios e não de prescrição curricular pedagógica. Gente, isso é muito importante. O que a gente viu na 2 de 2019, aí já adiantando pouco, é a prescrição de competências e habilidades, né? Um outro compromisso da 2 de 2015, a qual estamos defendendo, concepção de docência como ação educativa, que pressupõe o ensino e as demais funções necessárias à plena realização desse ensino. Muito importante, uma sólida formação científica e cultural. Muito importante, um compromisso com a sólida formação no domínio de conteúdos, metodologias, linguagens e tecnologias, fundada nos princípios da interdisciplinaridade. A articulação entre formação inicial e continuada, é que diz muito respeito a nós, que fazemos os programas de formação, PIBID, residência pedagógica e o PAFO, e a articulação entre ensino, pesquisa e extensão como princípio pedagógico essencial à articulação entre teorias e práticas e ao aprimoramento profissional. Então, podemos dizer, em síntese, que esse conjunto de compromissos, né, que estamos mencionando aqui, eles visavam um projeto, né, o qual estamos defendendo, né, de formação ampla, de formação cidadã, comprometida, portanto, com a defesa da democracia, da cidadania, da justiça, da inclusão, da educação como um bem comum, como um bem e um direito de todos. Ou seja, um compromisso com o Estado democrático de direito, né? E aí, como vimos, o golpe de 2016, né, por ser golpe, tratou também, né, até em virtude dos partidos que assumiram a presidência, o Ministério da Educação já muito bem colocado aqui, então tratou de apresentar uma proposta, né, para novas diretrizes, né, de formação de professores e de professoras, que nós costumamos dizer, não é, professor Nilton, que é um verdadeiro projeto de desmonte da educação brasileira. Por quê? E às vezes a gente pensa que é
pode pensar, isso é discurso de militante. Não, não é. É um verdadeiro desmonte e começa exatamente porque não houve, ao contrário do projeto de 2015, gente, nenhuma discussão, ou discussão muito restrita, limitada. Audiências nacionais e regionais não aconteceram, e se aconteceram de forma muito lacunar, muito limitada. É nesse sentido que a gente diz que realmente foi implantada, derrubou a anterior, que visava esse projeto de educação amplo, democrático, inclusivo, né, por uma perspectiva de educação, gente, totalmente contrária, né? Por isso que essa aprovação dessa nova resolução, a 2 de 2019, que aprova as novas diretrizes curriculares, ela sofreu inúmeras críticas às instituições de educação superior, das entidades organizadas da área da educação, ainda quando o projeto estava em curso. As universidades, as instituições de educação superior, junto com as entidades, protocolaram um documento conjunto, não foi, Lígia? Ainda na fase da discussão da proposta, solicitando o seu arquivamento, né? Por quê? No dizer e aí eu pego a fala da Amped, professor Nilton, emprestada, para dizer assim, que se tratava de uma desconfiguração dos cursos de formação de professor. Né? E aí essa desconfiguração, essa desprofissionalização denunciada pela ANFOP, pela Amped, pelas entidades, pelas instituições de educação superior, né? Podem ser, né, expressadas, né, mais precisamente por 3 grandes pilares, né, dessa nova proposta de projeto para a educação, desse novo projeto para a educação brasileira. Um primeiro pilar é exatamente a legitimação dos institutos superiores de educação como locus preferencial para a formação de professores e professoras, em detrimento das universidades, né, do espaço e da importância que as universidades representam nesse processo. Um outro pilar importante que eu já mencionei é exatamente a superficialização dessa formação de professores e professoras, exatamente porque ela tem as competências e habilidades como fio condutor do currículo e da avaliação. Né? E aí, os conhecimentos e as práticas desses profissionais da educação devem, né, porque ainda está em vigência, estar alinhados a esse conjunto de competências e habilidades que estão lá muito bem postos na resolução número 2. Né? E aí é por isso que nós dizemos que a resolução número 2 representa um perigo à educação brasileira, um perigo à formação docente. E aí a gente pode trazer mais alguns elementos que contextualizam, que explicitam esse perigo que a resolução número 2 representa à formação docente, né, a formação de professores. Primeiro, o fato dela priorizar um percurso único de formação, ao invés da flexibilidade necessária à valorização dos projetos educativos, dos projetos formativos, dos projetos pedagógicos, que são próprios das instituições formadoras, que são diversas, que são diferentes, né? E que comportam a diversidade e as diferenças. Um outro perigo reside no fato dela exatamente reduzir a formação a esse conjunto de competências e habilidades, particularmente as aprendizagens essenciais que estão lá elencadas na BNCC. Né? E o fato dela subordinar a formação a essa visão técnica, né, utilitarista, em detrimento dessa formação humanista, crítica, ampla, emancipatória, que todos nós desejamos, pelo menos nós que queremos um projeto de sociedade equânime, justo, né, igualitário. Um projeto de sociedade para todos e para todas e para todos. Tá? E aí,
essa conversão sem reservas às feições neoliberais, que Lígia já colocou muito bem, está, sobretudo, no que a resolução número 2 de 2019 nega. Né? Ela nega a diversidade das instituições, como nós já colocamos. Na verdade, nega a diversidade, nega a pluralidade, né? que configura, que caracteriza a população brasileira. Nega, portanto, a diversidade das instituições, dos projetos educativos, dos projetos pedagógicos, de formação existente em todo o país. Nega a autonomia didático-científica das instituições universitárias, né, prevista no artigo 207 da Constituição Federal Brasileira. Nega a natureza do ensino universitário, que é indissociável da pesquisa e da extensão. E também pelo enfraquecimento, esse projeto de negação enfraquece a articulação entre formação inicial e formação continuada, que aí bate forte muito para a gente. Essa articulação foi assegurada pela Política Nacional de Formação de Professores, instituída pelo decreto número 6.755, de 2009, e foi atualizado em 2016 pelo decreto 8.752. E aí enfraquece essa articulação quando remete à formação, particularmente, como uma responsabilidade das instituições de educação básica. E nada contra a educação básica, não é nessa perspectiva, mas é porque, da forma como é posta, é como se a educação básica, não é, Nilson, fosse apenas recebedora, né, fosse apenas adotar essa formação, a prescrição, a formação prescrita, normatizada, ao invés de também ser criadora dessa formação. Né? Bom, isso aqui há alguns elementos que nós trazemos para ratificar a fala da professora Lígia e dizer da nossa preocupação com essa descaracterização da formação de professores e professoras à luz desse projeto que está ainda em andamento no nosso país, e dizer que nós, enquanto FOPARFO, enquanto PARFO, nos juntamos no movimento que defende a revogação imediata dessa resolução 2 de 2019. Né? E aí eu quero dar uma boa notícia também, viu, Lígia? Eu fui informada muito aqui há pouco, antes de entrar neste auditório, que o Conselho Nacional de Educação abriu edital de chamamento para consulta pública acerca de proposta para diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial em nível superior de profissionais do magistério da educação escolar básica, cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados e cursos de segunda licenciatura. O CNE receberá documentos com contribuições fundamentadas e circunstanciadas por meio eletrônico em formato texto, os quais deverão ser encaminhados para o endereço eletrônico do CNE até o dia 30 de 1 de 2024. Gente, essa notícia é muito boa. Eu fiquei muito feliz. E só um governo sensível, né? E aí a gente não pode desconsiderar o que foi dito antes, né? Todo movimento educativo está inserido numa concepção de educação, de sociedade, de escola, de homem que se quer formar. Nós que fazemos o PARFO estamos nessa luta, porque educação também como movimento, é processo, é movimento, não vai estar fechada, pronta nunca, ainda que os textos, né, de cunho técnico e ideológico queiram passar essa ideia para nós,
não está pronta, não está fechada, está aberta à luta, à resistência. E nós do FOPAFO estamos lutando, resistindo, né? E dizendo, avante Brasil, né? Há esperança. Muito obrigada. Agradecer a professora Glória por sua fala, tão esperançosa, né? No sentido freiriano, de não esperar, de ir atrás, de fazer revolução mesmo, né? Então vamos passar a palavra agora para o professor Nilson Cardoso para as suas considerações. Boa tarde a todas, a todos, a todes. Obrigado, Fred. Agradecer aqui o diálogo com as professoras Glória, professoras Lígia. Infelizmente, professora Lígia, eu não tenho tão boas referências e serei o emissário que quebrará um pouco desse entusiasmo com que o CNE fez hoje, né? Eu quero primeiro iniciar dizendo que absolutamente tudo que nós estamos passando hoje é resultado do golpe de 2016, pela implementação da BNCC, que hoje, infelizmente, é o epicentro da política educacional. É a partir da BNCC que se estruturam todos os elementos da política educacional hoje. Da formação de professores, do Plano Nacional do Livro Didático, dos exames em larga escala, e esse mal é o que contamina todo o processo educativo e que esse deve ser sempre colocado no horizonte como o nosso enfrentamento maior. De modo específico, né, em relação ao que nós estamos vivendo hoje, sem dúvida nenhuma, nós conseguimos, com o governo atual, um projeto de coalizão. Isso precisa ser dito e ser reafirmado sempre, para que a gente não tenha a ilusão que nós temos uma esquerda, um governo progressista unicamente. Nós temos um governo democrático e que foi construído assim para enfrentar o que nós estávamos vivenciando nos últimos 4 anos, né, mais gravemente nos últimos 4 anos, mas de algum modo nos últimos 6 anos antes de 1º de janeiro de 2023. Absolutamente pertinentes, a própria diretriz me deu espaço para fazer essa denúncia e esse anúncio do que a gente precisa atuar nesses próximos dias aí até 30 de janeiro, sem dúvida alguma, né? Então, mais uma vez, obrigado e parabenizar a organização do evento, a esse espaço e todo mundo que está aqui participando desse debate. Bom, eu aproveito também para fazer as considerações finais e dizer que eu tinha perguntado exatamente ao professor Nilson, que teve o tempo de fazer a leitura, que eu ainda não tive, de perguntar os próximos passos, né, que devemos dar daqui para frente, né, porque a tensão permanece, né, mas é nesse espaço de tensão que a luta se faz, que a resistência se fortalece, e eu acho que o nosso papel é exatamente esse de ler o documento. Acho que eu recebi e-mail ao evento, vou fazer a leitura, aproximar a minha leitura da ANPED e da ANFOP, né, e falar, né, dizer lá também, porque eles estão recebendo, é preciso ir lá colocar um texto consubstanciado, como é exigido lá no chamamento público, né? Enfim, eu acho que é redundante dizer o que a gente está defendendo, porque defendemos aqui a volta de 2015, que, no nosso entendimento, inclui a pluralidade, a solidariedade, o compromisso com a invenção de novas possibilidades de vida, né, que não padroniza o currículo, né, nem fomenta a competitividade, enfim, e nem a adaptação de um projeto educacional a um mundo que pareça ser dado pronto e acabado, né? Defendemos essa formação cidadã, ampla, crítica, inclusiva, enfim, que se alinha ao Estado democrático de direito. Essa é a nossa defesa, a defesa do FOPAFO, né, do PAFO de modo geral, e do FOPAFO enquanto fórum do Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica. Agradecer o aprendizado, o momento de
partilha de saberes. Professor Nilson, sempre bom ouvi-lo, né? Sempre muito bom. Professora Lígia, um prazer, obrigada, né, pelos conhecimentos socializados. Professor Frederico, muito obrigada, né, pela parceria. Muito obrigada. Obrigada a todos, colegas. A luta, né? A luta. A luta permanece, mas vamos desafiar esse modelo, né, técnico, ideológico, técnico, que aí está posto. Tá? Obrigada. Eu brinco que a gente da área de ensino e educação morre de tudo. Bala perdida, bala achada, menos de tédio, porque tédio não nos mata, porque eu falo, na verdade, é um esquema que a gente tem, e aí, professor Luiz, concordo, eu acho que a mobilização estudantil é fundamental. Quando a gente teve, né, passou agora pela revisão da lei de reserva de vagas, a gente tinha essa esperança que as pessoas que foram beneficiadas, que elas também se unissem nesse movimento, né? E é o que a gente tem na escola pública. A gente tem o PIBID lá, a gente tem a residência pedagógica, então a gente tem que unir forças, né? Porque são vários ataques. É isso que eu falo. A hora que a gente está... É um bode na sala. A gente está cuidando de um, já vem outro ataque. A gente está cuidando de um ataque, já vem outro. Então, assim, é até difícil, às vezes, para a gente se articular e fazer uma... juntar forças, né? Porque realmente, eu falo, uma concepção de educação, de formação de professor que destrói o que a gente acredita. E aí, já falando para o professor Henrique, é isso, eu acho que a gente defende a 2015, porque ela expressa o que a gente espera da educação, o que a gente espera na formação de professoras e professores, né? Com o fortalecimento do PIBID, da residência pedagógica, de todos os programas que a gente tem, todos os programas, inclusive para fora, todos os programas que foram criados na gestão anterior, né, do governo Lula, que a gente vê a expansão das universidades públicas federais, a expansão desses programas de formação de professoras e professores. Então, é isso que a gente quer. A gente entende o momento político que a gente está, né? É difícil ter aprovação no Congresso, no Senado, com esse Congresso e Senado que a gente tem, mas é a nossa luta, né? Eu falo que a gente, a nossa profissão não nos deixa desistir, desanimar, porque a gente tem que inspirar nossos alunos, nossas alunas, nossos estudantes. Então, se a gente não vai à luta, a gente não está servindo de inspiração para os estudantes que vão estar lá daqui a pouco nos substituindo nessa mesa, né? Então, é isso. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui nessa mesa, aprendendo também, professora Glória, professor Nilson, professor Frederico, e trazer um pouco das nossas preocupações, né? E são muitas, né? A gente trouxe aqui uma parcela. Eu ainda, no meu estado, tenho medo das organizações sociais, as OS, né? Que já vem ventilando de novo, né? As OS que estão na saúde e agora também na educação. Por isso que eu falo, gente, é um ataque atrás do outro. A gente não tem tédio. Muito obrigada pela paciência de vocês, por nos escutarem, e estamos juntas, juntos, juntos sempre. Obrigada. Eu tenho um amigo que esses dias, numa conversa, ele falou assim, que no dia que a educação pública foi criada, ela já passou a ser atacada. Então, eu acho que a nossa grande missão é lutar, lutar e lutar, né? Resistir, sempre. Eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer, né, a todos, todas e todos que nos acompanham pelo YouTube. Tá? Muito obrigado por participarem de forma online aí conosco. Eu quero reforçar, né, que está tramitando na Câmara de Educação o PL 3971 de 2021, né, que torna o programa PIBID política de Estado, e pedir que todos, todas e todos votem no PL. Nós temos vários QR Codes espalhados pela Univates. Nós temos também um link, né, a ser disponibilizado para que todos possam fortalecer essa campanha. Se nós entendemos que a política de formação de professores e professores passa por nossa luta, o PIBID também é uma luta nossa, né? E nós precisamos
fortalecer esse movimento. A todos, todas e todos que estiveram aqui presentes, nosso muito obrigado. Professor Nilson, professora Glória, professora Lígia, muito obrigado pela presença. Vamos continuar aí com a nossa programação, a bela programação do ENALIC. Até mais.